Mas o senhor disse que os ocultistas acreditam mais no sobrenatural do que nós. Acreditam. É fato. Não que a gente. Não Não, que nós cristãos não acreditamos, a gente acredita, mas a gente não treina. Só que às vezes a gente tem muita dúvida e somos muito críticos também. Por exemplo, porque, por exemplo, o Benihim. O povo critica muito o Benihim, né? Mas não sabe do que ele carrega. O que ele carrega? Pastor. O senhor acredita naquele negócio de caicai? Acredito, já vivi isso. É. Isso daí eu chamo de estender as mãos assim, a multidão já cair. Já fiz isso. Deus já me usou muito nisso. Mas por que eu adquiri isso? Já leu o livro Bom Dia Espírito Santo? Bom dia, bem-vindo. Eu já li o livro Bom Dia Espírito Santo antes de ter experiências com Deus, no meu quartinho de oração. E eu li o livro depois de ter experiência. Quando eu li a primeira vez já foi maravilhoso. Mas quando eu li, depois de ter tido experiências no meu quartinho, virou algo assim sobrenatural. Por quê? Porque eu comecei a entender tudo aquilo que ele falava. Eu comecei a entender. Porque eu falava assim, Deus, como que um mortal consegue orar 8, 10, 12 horas por dia? Eu orava 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependendo. Mas não conseguia aquele rompimento na vida de oração. Até o dia que, tem um ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fora. De tanto eu buscar, eu rompi. E aí o Senhor me visitou e eu comecei a orar 8, 10, 12 horas, o dia inteiro. Minha esposa está aqui a testemunha. E aí, pastor, no meu corpo vinham ondas de poder. Ondas de poder. Ondas. Eu sempre falo isso, eu chamo de radiação da presença. Você recebe ondas, você recebe na realidade o nosso corpo ele fica completamente energizado. Então quando eu estendi as mãos, e às vezes não era nem por, como que eu posso falar assim para você? Que eu queria fazer aquilo, mas eu ia orar por alguém, a pessoa caía endemoniada, o demônio se manifestava na hora. A pessoa cai no poder, mas ela cai. Eu também não acredito. Esse negócio de cair no poder aí, com todo respeito, eu acredito sim. Tá? Deus já me usou muito nisso, mas esse negócio de cair no poder para ficar com a mesma vida, tem que tomar vergonha. E lá do Benihim lá, entendeu? pastor? O que não, você acha? O Benihim é usado por Deus. Mas o que você acha? O que o povo critica muito. Critica porque não entende, pastor. É mais fácil você criticar. Igual aqui. Tem gente aqui que não entende, é mais fácil criticar, porque nunca viveu isso, não teve experiência. Agora, já buscou, já perguntou para Deus, Deus é verdade isso? Conheci um pastor, né? Que eu levei um pastor na igreja que estava falando dos profetas elementais, que é possível sim alguém controlar a água. E esse pastor que estava lá, que foi o meu pastor, ele falou assim, eu falei, eu vou orar, vou perguntar, profeta, esse é profeta. E foi perguntar para o Senhor, falou, Senhor, aquilo é verdade que aquele pastor falou? O Senhor falou assim para ele, é verdade. O problema é que as pessoas... O padrão está na Bíblia, olha os meus homens de Deus. O problema é que as pessoas não buscam e não sabem como funciona. Agora pensa você, a gente ter isso, mas não utilizar. E não buscar por isso. Os ocultistas buscam com maestria. Eles treinam e eles aprendem sobre isso. E a maioria dos cristãos não. A maioria dos cristãos está mais preocupada em falar mal da vida dos outros, né, de criticar, do que entrar no quartinho, ficar lá 8, 10, 12 horas. Eu não entendo. Eu quero ver falar mal da tua vida, da minha vida, orando. Quero ver. O Espírito Santo corta a língua. Ou falar mal da gente para Deus, né? É, para Deus. Vai lá. O anjo desce, enrola a tua língua e aperta. Entende? Então, assim, falta oração, queridos. Falta busca. Falta intimidade com o Espírito Santo. E às vezes a gente precisa muito disso. Agora, quando você tem o livro Bom Dia Espírito Santo, por exemplo, Benihim, não só ele, tem outros também, que são muito criticados. É assim, pastor, ninguém é perfeito. A pessoa pode errar numa situação ou outra, mas isso não deprecia ela naquilo que ela carrega. Hoje também as pessoas são muito ferro e fogo. O pastor Fábio falou uma coisa. Pronto, não é homem de Deus. É falso profeta. Peraí, calma. Muita calma nessa hora. A gente também tem que tomar um cuidado de a gente ficar depreciando as pessoas. A pessoa falou uma coisa indevida ou falou... Não, queridos, não é assim que funciona. Se precipitou em uma fala. Você tá entendendo? Né? Agora, tem muitos homens de Deus que carregam... eu falo que é a portabilidade da unção. Uma unção diferenciada, né? Benihim tem até um livro também, a unção, né? É unção, pastor. É unção, ele tem, não só ele, tem alguns homens de Deus que carregam isso. Tem um pastor também chamado Cláudio Frenzon.
Tem um livro dele que é fantástico, Avivamento na Argentina, é um argentino. Pensa no que deu. Um homem que tinha 7 membros, e 7 membros, depois que Deus começou a visitar ele, a igreja de 7 membros, uma Assembleia de Deus, foi para 5.000 pessoas. Por quê? Deus começou a usar ele nos sinais, prodígios e maravilhas. E outra, pastor, o povo quer ver sinais, prodígios e maravilha. O povo quer ver cura, libertação, coisa acontecendo. Esse negócio também, vai para a igreja, vai, ai meu Deus, vai para casa, igreja, e nada acontece, ninguém aguenta mais isso não. A gente quer ver o poder de Deus se manifestando na terra. Agora, para a gente ver o poder de Deus, é o nível da sua entrega, é o nível da liberação de Deus na nossa vida. Tem um pastor... falecido, obviamente, acho que é da Inglaterra, se eu não estiver enganado. Eu não sei se dá para colocar aí, Léo, não sei nem se você vai conseguir pegar, que o nome dele é Smith Wimbledon, uma coisa assim. Pessoal que está aí no chat, língua estranha. Mas esse pastor, olha o que aconteceu com ele. A esposa dele era muito usada por Deus. Pensa numa mulher que era usada. Um dia ele ciumado com a mulher, tem muito isso também, né? Mulher é usada, o marido não, o marido é usado, a esposa não. É um senhorzinho, mas eu não sei se vai ter... ele é das antigas, né? Ele não é nem daqui. Smith Wintersblom, uma coisa assim, é um nome... Wintersblom. Eu acho que é isso mesmo, ó, Smith Wigglesworth. Wigglesworth. Ó, a biografia dele, Smith Wigglesworth. Esse pastor aqui, bigodão, hein? Qual que é? Inspiração no cristianismo. Olha só, esse pastor aqui, um dia ele... Cadê o sorrisinho? Cadê o sorrisinho? Cadê o sorrisinho? Esse pastor um dia enciumado com a esposa falou, mas por que Deus te usa tanto? Por que Deus te usa tanto? A esposa estava enciumada ou ele? Ele, com a esposa. Olha só, legal essa foto. Legal de ver fotos de grandes homens de Deus, hein, meu Deus. Quem sabe um dia a nossa foto, não por, né, mas é um modelo. Já tá usando sorriso diferente. São heróis da fé. São heróis da fé, né? Verdade. Esse pastor aqui, enciumado com a esposa, perguntou, por que Deus te usa tanto? Ela disse assim, porque eu me entrego mais que você. Porque eu me entrego para Deus. Quanta gente está na igreja, quanta gente está nos ouvindo e vai nos ouvir, que Deus quer usar, pastor, mas a pessoa nunca se entrega. Você sabe onde que tá as pessoas mais superdotadas pelo Espírito Santo? Onde? No cemitério. Gente que Deus tinha propósito, tinha dons, mas nunca ativaram isso na vida delas. E o grande problema é que nós ficamos assim, Senhor, eu quero mais de Ti, dá-me mais de Ti, quando na verdade somos nós que temos que nos doar mais para Ele. Doar, pastor. Essa mulher confrontou ele, a esposa, falou assim, é porque eu me entrego. No dia que você se entregar, agora não digo eu, diz o Espírito Santo para você, ela falou, no dia que você se entregar, você vai ver o que Deus vai fazer a nível de sinais e maravilhas na tua vida. Ele falou assim, então eu vou buscar. E começou. Pastor, aí começou a reviravolta no ministério dele. Se eu não estiver enganado, tem na biografia dele aí, ele ressuscitou 27 pessoas no ministério dele. Coloca o nome dele e coloca assim ressurreição para ver se tem alguma coisa. Não. 26 ou 27 pessoas. Ministério de ressurreição. Esse homem aqui tinha o dom de operação de... Ele 23 mortos. 23 mortos. Isso mesmo, 23 mortos. Tá vendo? Ministério de curas. Olha só. Lá, Smith... Foi um evangelista pentecostal britânico conhecido por seus supostos... a IA fala supostos, 14, né? Fala seus 14. Supostos atos de cura e ressurreição durante seu ministério. Que é a desgraçada, né, cara? Coloca suposto. Não acredita em milagre nessa praga. Mas ele afirmava ter ressuscitado 14 pessoas dos mortos e inúmeras outras testemunharam curas milagrosas em seus cultos. Embora alguns considerem suas histórias como lendas, outros o veem como exemplo de fé e poder sobrenatural. Chegam a 23. Mas essa faixa aí, eu já vi também falar de 20, 23, 26. Mas ele ressuscitou, que um dia, sabe quem morreu? A própria esposa morreu. Ele orou pela esposa e ela ressuscitou. Quando ela ressuscitou, ela olhou para ele, por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Eu estava lá, eu sei. Mas é porque eu te amo, é porque eu te amo. Não, mas eu sei que você me ama, eu também te amo, mas você precisa me liberar, você precisa me liberar. E depois de muita conversa, ele liberou ela voltou para o pai. Um ministério extraordinário. Entrega.
Hoje que falta, que é o que os ocultistas têm, pastor. Eles se entregam naquilo que eles fazem. E aí muda muita coisa. Então, na sua visão, todas as pessoas, eu vou colocar aqui todas, que se entregarem mesmo a Deus de corpo e alma para receber a unção, receber os dons do Espírito, ela é capaz de ser dotada desse superpoder dado por Deus? Com certeza. De acordo com o propósito, Deus vai liberar algum dos 9 dons ou múltiplos dons. Tem gente que não tem só um. Tem gente que tem 2, 3, 4 dons que a pessoa carrega. Isso é fato. Então, assim, alguma coisa... Não tem como. Um dia o Senhor me disse assim para mim, no meu quartinho de oração, nesses momentos de 8, 10, 12, 14 horas orando ali, buscando, e a presença de Deus no meu quarto, aquelas ondas de poder, aquela unção, aquela coisa poderosa, e o Senhor me disse assim, filho, não há quem me busque que não me encontre. Aleluia. Entende? Então, quando a gente busca o Senhor, com certeza nós os encontraremos e algo sobrenatural sempre acontece, algo divino. Pastor Zaid, eu acredito muito no sobrenatural. Eu tive experiências extraordinárias com Deus no quarto de oração, na entrega, no jejum. O grande problema é que nós vamos nos acomodando com o que é natural, com o que é normal. E se não tomarmos cuidado, as informações, o conhecimento, o conteúdo vai nos deixando cético. A razão vai nos deixando cético quanto o poder de Deus, quanto ao sobrenatural. E a gente precisa entender que nós não estamos apenas em um mundo físico, né? Existe também um mundo espiritual. Sim. E Deus é capaz de fazer o sobrenatural, né? Ele continua ele continua se manifestando em nós, por nós e também através de nós, né? Nós somos extensão dele. A sua filha é a sua extensão, os meus filhos é a minha extensão. Então, nós somos extensão do eterno, que eu falo. Então, o que Jesus falou? Olha só o exemplo de uma liderança saudável. Isso aqui é liderança saudável. Ele disse assim, vós fareis obras maiores do que a minha. Todo líder saudável quer que os seus liderados façam obras maiores do que a dele. Isso é um líder saudável. Que hoje em dia também tem uns líderes que é enciumado, que é ferido. Se você se levantar e Deus começar a te usar, ele te bloqueia, ele te escanteia, algo do tipo. Não, líder saudável é como Jesus. Você fará obras maiores do que a minha. Olha só. E ele fez tantos milagres que a Bíblia diz no livro de João, se eu não estiver enganado, que não teria como escrever esses livros nas bibliotecas do mundo. Então, assim, isso é acessível, pastor. Isso é acessível para todos, porque Deus não faz acepção. Agora, de dons, Deus não faz. Agora, cabe a nós, e aí é o particular de cada um, buscar por isso. Por isso que Paulo diz, buscai com zelo, com dedicação, com prudência, os melhores dons. E aí, cada um tem que buscar isso no seu quartinho de oração.